Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos fazer o estudo hoje do Salmo 17. Vou fazer uma leitura aqui da Bíblia hebraica Sefer, cujo título diz: Davi pede a Yah que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Yahweh. Uma oração de Davi. Ouve, ó Eterno, minha causa que é justa. Atende a meu clamor, escuta a minha oração, pois ela não provém de lábios enganosos. De ti emanará meu julgamento, de ti que tudo vês com equidade. À noite perscrutaste meu coração, tu me testaste e de pecaminoso nada encontraste. Meu pensamento é coerente com minhas palavras, para que minhas ações se pautem por teus pronunciamentos. Do caminho dos infratores me afasta. Quando meus passos trilham teus caminhos, não vacilam meus pés. Eu te invoquei e sei que me responderás, ó Eterno. Volta para mim teu ouvido e atenta às minhas palavras. Estende tua misericórdia e salva com tua destra os que em ti se refugiam, daqueles que contra ele se levantam. Guarda-me com o desvelo com que se cuida da pupila dos olhos. Esconde-me sobre a sombra de tuas asas, dos perversos que me querem saquear, dos inimigos que me cercam e querem se apoderar de minha alma. Cerram a piedade seus corações empedernidos e com arrogância pronunciam palavras duras. Cercam agora nossos passos e buscam seus olhos o meio de lançar-nos por terra. Assemelha-se ao leão que espreita, pronto a devorar sua presa, ou como o leãozinho emboscado em seu esconderijo. Ergue-te, Eterno, para subjugá-los, e com tua espada livra minha alma dos perversos. Que somente por tua mão eu chegue à morte, como aqueles que atingem idade avançada, cuja porção é a vida eterna, que cumulas de teus tesouros, que se alegram com seus rebentos, a quem farão herdar o seu legado. Quanto a mim, por minha integridade, contemplarei a tua face, e ao despertar, serei saciado por tua visão. Bom, eu teria inúmeros assuntos para falar aqui, somente aqui no Salmo 17, irmãos. Mas o assunto que é o motivo, que eu destaquei de estudo para o Salmo 17 é com relação aos lábios mentirosos, ou como fala aqui nessa versão da Bíblia Sefer, lábios enganosos, tá? Porque o que se deduz deste salmo, conforme a fala de Davi, da sua oração, ele pede, porque provavelmente ele estava sendo aqui atacado por justamente lábios enganosos, lábios mentirosos, porque ele fala que da boca dele não provém engano, dos seus lábios não provém engano, aqui no verso 1. No verso 3 ele fala: meu pensamento é coerente com minhas palavras, e no verso 10 ele fala: cerram a piedade seus corações empedernidos e com arrogância pronunciam palavras duras. Então dá-se a entender que Davi estava sendo aqui caluniado, injuriado, estavam fazendo falso testemunho contra ele, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre lábios mentirosos. Pode ser língua mentirosa, pode ser língua do mal, e só como a título de enriquecimento, no hebraico é conhecido como Lashon Hara, tá? Lashon é língua e Hara é mal. Então, língua do mal, tá? Eu quero ler aqui algo que eu encontrei que explica um pouco sobre isso, que está aqui neste arquivo da Bet Israel International, que diz: com relação àquele acontecido, ali principalmente de Miriam, a irmã de Moshe, de Moisés, quando ela fala mal
de Moisés, né, ali juntamente com Arão, e daí Iahua a castiga, vamos dizer assim, né, com lepra, e manda ela se isolar de toda a comunidade ali por 7 dias. Então aqui ele explica um pouquinho com relação a isso. Você sabia que a lepra bíblica nada tem a ver com o que hoje conhecemos como lepra? Na Bíblia hebraica, a palavra é tsaraat. Acontece que, por não haver correspondentes em outros idiomas na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, no lugar do hebraico de tsaraat aparece o termo grego lepra, que quer dizer escamação mórbida. Acontece que no hebraico a raiz linguística de tsaraat significa ferir. Acontece que o termo grego lepra posteriormente passou a ser utilizado para identificar a doença hanseníase, e daí vem toda a confusão, pois uma tsaraat nada tem a ver com a doença de Hansen. Tsaraat acontecia quando uma pessoa praticava lashon hará, né, que é uma língua má, maledicência. E Iahua aferia com essa pestilência como um castigo por sua má prática. Este era chamado de Metsorá, que quer dizer afligido com Tsaraat, e era isolado da sociedade, pois, como diz o Rav Yaakov, o apóstolo Tiago, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, nós vamos falar um pouco, então, sobre os lábios mentirosos, irmãos. E nós vamos lá para o livro de Provérbios, no capítulo 12, 22. Aqui diz assim: lábios embusteiros são abominação para o Eterno, mas os que transmitem sinceridade são o seu deleite. Somente no livro de Provérbios, irmãos, nós temos cerca de 100 versículos que abordam este assunto, tá? Obviamente que eu não vou ler esta quantidade de versículos, né? Porque senão nós ficaríamos aqui um bom par de horas, tá? Mas eu quero ver em outras versões como é que aparece isso. Vamos ver na Corrigida Fiel. Na Corrigida Fiel diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis a Yahua, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Vamos ver em outra versão. Vamos ver aqui na tradução Kadosh israelita messiânica, diz assim: lábios mentirosos são abominação a Yahua, porém aqueles que tratam com fidelidade são sua delícia. Então, em suma, é isso aí, tá, irmãos? Lábios embusteiros, mentirosos, tá? São abominação, algo abominável. Abominação. A gente vê bem essa distinção no livro de Provérbios entre o que Yahua odeia e o que ele abomina. Então, a abominação, irmão, seria um patamar acima do ódio, tá? Seria mais do que odiar. E a gente vê isso claramente no livro de Provérbios, no capítulo 6:16, que diz assim: há 6 coisas odiadas pelo Eterno e a 7ª é uma abominação para a sua alma, tá? Então, quer dizer que a abominação é mais do que odiar. Então, vamos ver quais são as 6 coisas odiadas pelo Eterno. Primeiro, olhos arrogantes, língua mentirosa está entre as coisas odiadas, mãos que derramam sangue inocente, coração cujos pensamentos se voltam para a violência, pés que se apressam a correr para o que é malévolo, aquele que mente apresentando testemunho falso e incita desavenças entre os irmãos. Veja bem que o 7º aqui, né, ele é uma abominação. Mente apresentando testemunho falso e incita desavenças entre os irmãos. Então, a mentira, tá? Essa lashon hará é abominável ao Todo-Poderoso. Ok, irmãos?
Vamos ver vários versículos, irmãos, tá? Que vão falar sobre esse assunto. A Bíblia, ela é muito enfática com relação a isso. Então, nós temos que entender que isso é uma coisa muito séria e que todos nós temos que trabalhar isso em nós. Então, nós vamos ver no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 10 até o 11. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afasta-te do mal e pratica o bem. Busque a paz e siga-a. Próximo livro. Salmo 122, livra-me, Iahua, dos lábios mentirosos e da língua traidora. Aqui novamente Davi, para que Iahua livre ele dos lábios mentirosos e da língua traidora. Salmo 12, 3 ao 5, cada qual mente ao seu próximo, falando com lábios fluentes e duplo coração. Corte e arro a todos os lábios fluentes e a língua que profere grandezas. Os que dizem, a língua é nossa força, nossos lábios nos defendem. Quem seria o nosso mestre? Próximo versículo. Salmo 15, do 1 ao 3. Esse aqui nós já fizemos o estudo do Salmo 15, né? Quem pode habitar na tenda de Iahua, tá? Então, Salmo de Davi, Iahua, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica justiça, fala a verdade no coração, não deixa a língua correr, não faz mal ao seu próximo e não difama o seu vizinho. Então, para habitar na tenda de Iahua, não pode deixar a língua correr, irmãos. Tem que falar a verdade no coração. Amém? Próximo versículo, Salmo 15, já falamos. Salmo 34, 13. Qual o homem que deseja a vida e quer ver longevidade? Quer longevidade para ver o bem. Preserva a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal, pratica o bem, procura a paz e segue-a. Próximo livro, livro de Colossenses, capítulo 3, do 9 ao 10. Não mintais uns aos outros, vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Tá? Então, a mentira, né, irmãos, ela faz parte da velha criatura. Então, se nós já somos novas criaturas, nós temos que falar a verdade no nosso coração. Próximo versículo, Tiago 3, 2 ao 12. Nós vamos ler até o 12. Porque todos nós tropeçamos frequentemente. Tiago está dizendo que nós tropeçamos. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele está concluindo que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Você concorda com Tiago? Eu concordo. Todos nós acabamos por tropeçar em algo, frequentemente. Mas aqui ele está dizendo, aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, qual deve ser o foco, irmãos, do trabalhar na nossa vida? O falar. O falar, tá? Quando pomos freio na boca dos cavalos a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme,
para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo, como o mundo do mal. A língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como está pela guiena. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Irmãos, Tiago está afirmando que a língua ninguém consegue domar. Com ela bendizemos a Yahweh, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Yahweh. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura, uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É sério, né, irmãos? É muito sério essa palavra. Próximo. Aqui faltou o livro de Eclesiástico, mas eu vou ler para vocês, tá? Eclesiástico fala assim, no capítulo 19, 6. Aquele que refreia sua língua viverá sem disputas. Aquele que odeia o palavreado escapa do mal. No livro de João 8,44, ele vai nos dizer quem é o pai da mentira. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá? Então, mentir, irmãos, reflete o caráter de Satã. E não somente mentir, porque a Lashon Hará, ela é um falatório, mesmo que aquilo que está sendo dito seja verdade a respeito do irmão. Mas é um falatório. E isso não deve acontecer. Tá? Próximo livro que nós vamos ler é o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Não é esse não, irmãos. Vamos passar então. 1 João 2, do 21 ao 23. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque toda mentira não procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Yahushua é o Machia? Eis o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Então, todo aquele que segue a mentira, ele nega a Yahushua como Machia, tá? Então, nós não devemos mentir, irmãos. E qual é o destino dos mentirosos? Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? Aqui fala da mentira porque nós estamos falando dos lábios mentirosos, tá, irmãos? Lábios mentirosos. A Lashon Hará, nós temos que fazer uma diferença na Lashon Hará, que ela não é só mentira, ela é uns lábios que falam do irmão, por mais que seja verdade, tá? Então, a Lashon Hará, ela, além de falar algo mentiroso, ela pode estar falando a verdade, mas ela está propagando algo do irmão, tá?
Então, o destino aqui fala especificamente da mentira e dos mentirosos, é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ok, irmãos? Em Deuteronômio 5:20, fala sobre o falso testemunho, tá? O falso testemunho é uma mentira, irmãos. É um lábio mentiroso, tá? E por isso eu elenquei aqui este livro e este versículo. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. No livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 17, fala assim: quem fala a verdade testifica com justiça, mas o mentiroso será sempre uma testemunha falsa. Provérbios 14:5, uma testemunha fiel jamais mentirá, mas a falsa cria inverdades. Provérbios 12:19, a língua verdadeira persistirá para sempre, mas a falsa apenas por um instante. O falso testemunho e a calúnia, eles nas Sagradas Escrituras, eles são praticamente a mesma coisa, porque quando eu dou um falso testemunho com relação ao meu irmão, estou caluniando ele, né? Porque a calúnia é imputar um crime a alguém falsamente, tá? Então elas se complementam, o falso testemunho e a calúnia. E o interessante é que esse falso testemunho, ele pode levar a um crime ainda maior, que é o assassinato. Por quê? Porque existiam crimes que, se a testemunha confirmasse aquilo ali, levaria à morte da pessoa, que seria muitas vezes por apedrejamento, tá? Apedrejamento. Então, a pessoa, além de ser uma falsa testemunha, ele estava induzindo a pessoa a ser assassinada ali por testemunhar em falso, tá, irmãos? É muito grave isso aí. Eu quero ler agora com vocês o livro de Eclesiástico, no capítulo 28, a partir do verso 13, que fala sobre a língua, para fechar esse estudo do Salmo 17. Maldito o murmurador e o velhaco, porque arruinam a muitos que vivem em paz. A terceira língua agitou a muitos, dispersou-os de nação em nação, destruiu fortes cidades e devastou as casas dos grandes. A terceira língua expulsou de casa mulheres excelentes, despejou-as do fruto de seus trabalhos. Aquele que a atende não encontrará mais descanso, nem terá morada tranquila. Um golpe de chicote deixa marca, mas um golpe de língua quebra completamente os ossos. Muitos caíram pelo fio da espada, porém muito mais foram os que caíram por causa da língua. Feliz do que se protege contra ela, que não passou pelo seu furor, que não arrastou o seu jugo e não foi amarrado pelas suas cadeias. Porque o seu jugo é um jugo de ferro e as suas cadeias são cadeias de bronze. A sua morte é uma morte dura e o Sheol a ela é preferível. Ela não tem poder sobre os justos, estes não se queimarão em sua chama. Os que abandonam a Yahweh caem nela e ela os consumirá sem se apagar. Como um leão, será lançada contra eles e como uma pantera os despedaçará. Vê, circunda com espinhos a tua propriedade, fecha bem a tua prata e o teu ouro. Faze para as tuas palavras uma balança e um peso, para a tua boca porta e ferrolho. Vela para não dar espaço em falso com a língua, cairias diante daquele que te espreita. Então essa é a nossa meditação, esse estudo do Salmo 17 com relação ao falar, com relação à língua mentirosa, irmãos. É algo muito sério, a língua mentirosa, irmãos. Muito sério mesmo, tá? No livro de Matitiarro, capítulo 5, verso 37, diz assim:
Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno, tá? Então, eu encerro esse estudo com este versículo de Matitiarro 5. Que a gente possa somente dizer o sim e o não, irmãos. O que passar disso procede totalmente do maligno. Amém? Shalom, irmãos.